E eu quero refletir com vocês sobre esse tema, amados. Força na tribulação. A palavra de Deus nos diz aqui nesta carta, aqui no versículo 6, sois afligidos através de várias provações. A Bíblia diz que todos nós, queridos e queridas, como filhos de Deus, enfrentamos aflições na vida. O Senhor Jesus diz aqui na sua palavra, em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas pessoas estão experimentando aflições, e quem sabe é você que me assiste e que me ouve neste momento. E a palavra de Deus nos diz aqui que quem estava enfrentando a adversidade, que estavam sendo atormentados por várias provações, foi o povo de Deus, os nossos irmãos. Esta carta aqui nos fala desses crentes, desses irmãos que estavam enfrentando provações. E a Bíblia diz aqui no versículo 1, aqui fala, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Todos aqueles que já foram chamados pelo Senhor são forasteiros, são guerreiros neste mundo mau e são mais do que vencedores. Estou falando com você. Nós somos forasteiros, irmãos, neste mundo. A Bíblia diz, aqui diz a palavra, o apóstolo Pedro escreveu para os cristãos, para aqueles crentes que foram eleitos, aquele povo que foi eleito, abençoado e também forasteiro. Um povo que estava realmente fazendo uma grande diferença aqui na terra. Se você é povo de Deus, gente de Deus, esta é uma mensagem para você, meu amado, para você, minha amada. O versículo 5 diz aqui, vós que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. O povo aqui era um povo cheio de fé, um povo salvo, um povo confiante e guardado pelo Senhor. Aqui diz que aquele povo era um povo guardado. Vós que sois guardados pelo Senhor e pelo seu poder, pelo poder de Deus. No versículo 7 diz, o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível. Então aqui diz em primeiro lugar, que Pedro, quando escreve esta carta, ou quando escreveu esta carta está dizendo que havia ali pessoas atormentadas por várias provações, e a Bíblia diz que eram pessoas cristãs, eram os crentes, eram os eleitos, eram os filhos de Deus, o povo da grande aliança de Deus, que estava sendo perseguido, esfoliado. Aprendemos aqui, queridos, que o povo de Deus estava vivendo um contexto terrível de aflição. Quem sabe você que está me ouvindo, você que está me vendo agora nesse link aí que você clicou, quem sabe você esteja passando por aflições, por provações, por adversidades, alguma tragédia, alguma dor, ferida. Você está ferido. Saiba de uma coisa, no mundo tereis aflições. Estes irmãos aqui do texto que eu acabei de ler, estavam vivendo momentos difíceis, de lutas. O Senhor Jesus, Ele não nos prometeu que nós estaríamos livres de problemas, de lutas, de tribulações. Mas Ele falou que estaria conosco. Ele falou que nos enviaria o Consolador e nos enviou. Então escute, irmãos, qual era a espécie de aflição que eles se encontravam? Qual era? Aqui mostra, no contexto aqui, nos mostra no contexto histórico, porque esse texto aqui, esta carta foi escrita no contexto de Nero, que perseguiu os cristãos, que colocou fome em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Eles foram perseguidos, foram atormentados.
E esta questão de tormento é uma aflição que produz forte pressão sobre a alma e penetra profundamente. É a questão de tortura, de um sofrimento doloroso que eles estavam vivendo. E a Bíblia diz que os cristãos eram atormentados por várias tentações e provações. Muitas em número, muitas em espécie também. Ardente provação. Aqui, queridos, eles estavam vivendo num contexto de perseguição, desprezo. Eles estavam sendo levados para as arenas. Os cristãos eram emparedados vivos, eram queimados, apedrejados, comidos por feras, esfolados. Eles eram esfoliados vivos. Eram pessoas que perderam a própria identidade. Estavam ali enjaulados, presos. Quando Nero queria ali um espetáculo, ele usava ali os cristãos na arena como espetáculo de porte de sangue, de tragédia. Geralmente, um filho vendo o pai, a mãe ou o pai e mães vendo os seus filhos sendo queimados e tendo que, na verdade, ver até mesmo matando o outro. Enfim, queridos, esse texto aqui mostra a tragédia, o sofrimento, tormento, aflição, penetrando profundamente na alma, no coração, sofrimento doloroso. Muitas em número e também em espécie. Ardente provação, aqui diz. E a palavra de Deus nos diz que neste contexto, Pedro escreveu esta carta, dando uma palavra de consolo ao povo dele, ao povo de Deus. Um povo que estava aflito, povo atormentado com grandes adversidades, com um grande tormento na alma. Mas a Bíblia diz que apesar de tudo isso, apesar desse tormento, da adversidade, apesar de toda esta situação, a Bíblia diz no versículo 7, que este povo aqui não perdeu a fé. A aflição não destruiu a fé em seus corações. Eram cristãos verdadeiros, não eram crentes água com açúcar, não tinham a fé como muitos têm hoje. Eles permaneciam vendo o invisível. Olha o que diz aqui, irmãos: a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que ouro que perece. Quem sabe você que está me ouvindo, me assistindo, desistiu da caminhada por algo tão efêmero, por uma coisa tão boba. Esse povo aqui, povo de Deus, estava vendo seus pais sendo queimados, mortos. Eles estavam passando por um momento de tormento. Os crentes eram levados pelas arenas para serem espetáculo, serem devorados pelas feras, pelos leões. Então o bem-estar do cristão aumenta ou diminui na dependência da sua fé no poder de Deus. Alguém disse: uma pequena fé levará a vossa alma aos céus. Uma grande fé trará os céus à vossa alma. Irmãos, a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. A fé é a mãe dos grandes atos. A fé é a mãe dos grandes atos. E a Bíblia diz que apesar de grande tribulação, a fé daqueles homens era como ouro depurado. Quanto mais queimava, mais preciosa, mais verdadeira, mais firme, mais pura e mais valorosa. Que a sua fé, em nome de Jesus, permaneça. Permaneça na presença de Deus, apesar desta luta que a senhora está enfrentando, minha amada. Desse problema. Porque a Bíblia ensina que nada neste mundo pode desfazer a obra de Deus no nosso coração. A única coisa que desfaz é o pecado. Mas a adversidade, provações, problemas, não. Não, pelo contrário. O Senhor nos prepara, o Senhor nos fortalece. Deus vai nos moldando, nos preparando para o combate. Aqueles irmãos eram assim, permaneceram firmes, vendo o invisível, uma fé como ouro, preciosa e valorosa, purificada. Nós estamos vivendo dias em que ser crente virou moda, não é?
ser de Jesus da Ibope. As nossas igrejas estão cheias de gente que se achegam para no meio da comunidade, do arraial dos salvos, dos crentes. E muitos que dizem que aceitaram a Jesus, dizem que aceitaram Jesus, continuam vivendo no pecado, não carrega cruz, não querem negar a si mesmo, não quer negar a si mesmo. Estes crentes aqui, olha, estes crentes aqui, na tribulação foram fortalecidos. Aqui em segundo lugar, Pedro diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele não disse assim, graça sejam dadas. Aqui diz, sejam multiplicadas. Eles já tinham, era multiplicada. A Bíblia diz que eles não perderam a paz, eles não tinham problema, meu querido irmão. Em meio a tudo aquilo, em todo aquele problema, em meio a todos aqueles problemas, eles tinham paz no coração, inseparável. Sabe, apesar de toda situação de jugo, de sofrimento, de luta, de perseguição, de morte, de crentes sendo queimados, a Bíblia diz que eles não perderam a paz. Eles tinham paz no coração, inseparável da verdadeira fé. Paz que excede toda a compreensão humana. A verdadeira paz é uma bênção do Evangelho, somente do Evangelho, que é a presença de Jesus e o Espírito Santo na alma. A verdadeira paz não é a ausência de guerra, mas é a presença de Deus na vida. Eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão. Apesar da tribulação e adversidade, ninguém pode tirar o que nós temos. Por quê? Ela é maior do que tudo. E por isso eu quero te dizer, graça e paz vos seja multiplicada em nome de Jesus. Eu gosto daquele cântico. Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu sirvo a um Deus que é fiel. Não olho circunstâncias, não. Mas olho o seu amor, seu grande amor. Não me ligo por vista, alegre estou. Que cântico maravilhoso. Esta paz que nós sentimos, não é porque tudo me vai bem. Quem sabe você está passando um momento de dificuldade aí, de angústia, amargurada. Apesar de tudo isso, há uma paz de Deus que excede todo o entendimento. Há uma paz aí inundando o seu coração. É esta paz, apesar da tribulação, apesar da perseguição, apesar das injúrias, apesar de tudo isso, o povo de Deus aqui tinha paz. Em terceiro lugar, a palavra do Senhor nos diz que apesar da aflição, não foi destruída a esperança da imortalidade, a esperança da vida eterna, de estar para sempre com Deus. Olha o que diz aqui no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Então escute, eles sabiam que iam morar com Jesus, o Senhor da glória. Aquele que vive em função da vida eterna, não tem medo da morte. Não. Você tem medo? É verdade que você fala assim, pastor, não quero morrer agora não. O apóstolo Paulo dizia que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Melhor, incomparável estar com Ele. A nossa pátria está nos céus, onde aguardamos o Salvador. Uma vez tinha um senhor andando de avião, e o avião deu uma pane no motor, e ele falou com um companheiro assim, se esse avião cair, eu subo. Ou melhor, se ele cair, eu vou para o céu e estar para sempre com Jesus. Nada neste mundo pode destruir a esperança da vida eterna, da imortalidade, de estar para sempre com Deus.
É algo muito maravilhoso que Deus proporciona no coração daquele que crê no Senhor Jesus. É por isso que eu quero te dizer. É força na tribulação, o Evangelho, a palavra de Deus. O Senhor Jesus é força eficaz no combate da adversidade, do problema, da dor, da agonia, enfim, de qualquer tribulação. É força imbatível e sustentadora em nome de Jesus. Quem sabe você está passando tanta luta, mas seja fortalecida, seja fortalecido. O Senhor está contigo. A palavra de Deus aqui diz, em quarto lugar, que aqueles homens não perderam a alegria. Olha o que diz aqui no versículo 8: no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória. Queridos, a alegria aqui não é uma alegriazinha, não. Aqui diz uma alegria indizível, cheia de glória, uma alegria inefável, uma alegria do Espírito Santo de Deus, uma alegria que está dentro de cada um daquele que tem Jesus, que tem a palavra. A palavra de Deus diz que eles buscaram a alegria, sabem quem? Em Jesus. Tem muita gente buscando alegria nas emoções, nos bens. As pessoas hoje querem ter para ser reconhecida. As pessoas estão preocupadas apenas com a imagem. Eles aqui não buscaram alegria nas emoções, eles buscaram a alegria em Jesus. Tem muita gente buscando alegria nas euforias descomprometidas da vida. Eles buscaram em Jesus. Alguma coisa aconteceu com o homem de Deus uma certa vez. E ele diz o seguinte: apesar de estar cronicamente doente, sou capaz de viver como uma pessoa normal, porque tenho alegria à noite e de dia, e alegria na oração. Já pensou? Irmãos, a alegria é fruto, é qualidade de Deus, do seu Espírito no nosso coração. Não é algo que vem de fora, mas que está aqui dentro. Quando Deus proporciona esta alegria, ninguém pode tirar. É como disse o apóstolo Paulo: entristecidos, mas sempre alegres. Entristecidos pelas circunstâncias, entristecidos pelas adversidades, mas sempre alegres, sempre alegres. Em Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo aí no seu carro, na sua casa, no seu escritório. Você que acessou esse link, quero dizer uma coisa para você. Deus dá uma alegria cheia de glória ao nosso coração. E você pode exultar em toda e qualquer situação, porque a obra de Deus na vida minha e sua é imbatível. Nada pode tirar. Certa vez, num congresso de avivamento espiritual, estava pregando um pregador chamado pastor Jim Stein. E havia um rapaz com um som barulhento que de madrugada perturbava todo mundo. E aconteceu um episódio que naquele congresso alguém pegou aquele rádio e o escondeu para que não perturbasse mais ninguém. E o engraçado é que o rapaz do som era o rapaz que se dizia o mais alegre, o mais espiritual naquela situação. Mas quando ele percebeu que o seu rádio já não estava mais dentro do seu quarto, aquele rapaz tornou uma pessoa mais azeda, mais mesquinha, mais murmuradora de todo aquele congresso. E o pastor chegou até ele e falou assim: que obra é essa, rapaz? Que Deus fez em seu coração, que um miserável rádio perturbador acaba com a sua alegria? Que tipo de fé é essa, meu filho? Em nome de Jesus, toma uma posição na sua vida. Entendeu? A gente só está alegre enquanto tudo está bem. A gente só fica feliz, alegre, quando tudo vai bem. O problema, gente, é que nos passaram um evangelho água com açúcar, um evangelho sem cruz, um evangelho sem negação, um evangelho que
não morre. Ninguém quer morrer. Um evangelho que o crente não adoece, o crente não passa tristeza, e quando passa tristeza e adoece, é porque está em pecado. Esse é evangelho irresponsável. Um evangelho da prosperidade. E a gente não conhece a palavra. O próprio Jesus diz que nós teríamos aflições. Porque viver é um desafio. Viver um desafio implica em lágrimas, em dor, em sofrimento, decepções com pessoas. Por causa de um radinho aqui, o cara ficou perturbado. Escute, meu irmão. Quem sabe uma mesquinharia qualquer é capaz de tirar sua alegria, a sua paz, seu amor, tirar a unção do Espírito na sua vida. E você se torna ou se tornou uma pessoa completamente azeda, mesquinha, que reclama, que chora, que murmura e que muda completamente a situação. Queridos, estas pessoas aqui, esses irmãos amados aqui, da primeira carta de Pedro, os crentes da diáspora aqui, eles não perderam, não foi rádio não, gente. Eles perderam, foi filhos, perderam famílias, perderam todos os bens, perderam tudo que eles tinham. Mas eles não perderam a alegria, que é a força do cristão. Que esta alegria possa permanecer em nós, gente, em nossa alma. Porque é pela fé em Cristo, e não nos problemas e nas adversidades. Quando Deus começar a peneirar a igreja, quando nós começarmos a viver contexto onde teremos de perder bens aqui no Brasil, não fica pensando não ter tribulação, não, vamos ter. Como é que vai fazer? Aqui diz no versículo 8, que aqueles homens que foram feridos, perseguidos, maltratados, não perderam o amor por Deus. Aqui diz, a quem não havendo visto, amais. Que bênção, meus irmãos. Que palavra abençoada, que palavra que consola meu coração. Aqueles homens perseguidos, machucados, sem nenhuma prosperidade financeira, pelo contrário, perderam tudo. E agora estão dizendo, nós amamos o Senhor, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Ele é a nossa vida. Então eles tinham um coração, os corações deles eram cheios de amor a Deus. E aqui diz o Senhor, filho meu, dá-me o teu coração. Para Pedro, Deus, o Deus de toda graça, aqui mostra que Deus quer o nosso coração. Eles amavam a Deus porque sabiam o significado da cruz. Nos tempos de aflição, geralmente nos encontramos com a mais doce experiência do amor de Deus em nosso coração. E a Bíblia que diz que eles amavam a Jesus, eles amavam o Senhor, um amor desinteressado, um amor verdadeiro, um amor do Calvário, é o amor de Deus. Tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta, o amor jamais acaba. É o amor que nós devemos ter pelo nosso Senhor Jesus. Muitas pessoas hoje que falam que amam a Deus, se Deus der alguma coisa em troca, não é? Será que Jesus na cruz não é o suficiente? A eternidade, o Espírito Santo, a palavra, o ministério. Em nome de Jesus, você que está agora atribulado, tenha força, meu irmão. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja abençoada. Restabelecida a paz de Deus no teu coração. O seu amor, a sua alegria. A Bíblia diz que aqueles irmãos afligidos, atacados e perseguidos, que tudo isso não destruíram o poder que eles tinham contra o pecado. Havia unção do Espírito de Deus, direção do Senhor nos seus corações. O versículo 1 e 2 diz, eleitos e forasteiros, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Eles eram filhos obedientes, comprados, meus irmãos, por um alto preço, sensíveis à voz do Pai. Eram pessoas santificadas.
Eles eram afligidos, mas eles eram consagrados, obedientes. Não se envolviam com o pecado, não desistiram, não se entregaram à vida fácil, não se entregaram ao mundo, não se entregaram a Satanás. Quantas pessoas que por causa de um problema se entregam à bebedeira, se entregam à prostituição, se entregam à desonestidade, à impureza, à anarquia, à religiosidade cega. Mas eu quero dizer uma coisa, a aflição, o problema, a perseguição, nada disso pode destruir a obra que Deus faz e fez dentro de nós. É uma obra eterna, poderosa, eterna porque foi feita por Deus. E nada corrompe esta semente. É semente que não murcha, que não acaba, que não destrói, que não murcha, porque é eterna em Deus. O pecado é uma fraude, é um enganador, é um destruidor, promete prazer e paga com sofrimento, promete vida e paga com a morte, promete recompensa e paga com pobreza. É a perda de todo o bem. Nós vimos aqui que estes cristãos verdadeiros foram afligidos por várias provações. Eles conservaram a fé, a paz, a esperança da imortalidade, a alegria, o amor a Deus e o poder sobre o pecado e a unção do Espírito Santo em seus corações. Em Atos, mostra Paulo e Silas na prisão. A palavra de Deus diz que eles estavam ali com fome, machucados, presos, solitários. E diz a Bíblia que eles cantavam, louvando ao nome do Senhor. Que bênção, irmãos. Nós podemos louvar a Deus mesmo em meio à angústia. Louvar a Deus com toda alegria. Nós podemos louvar a Deus com toda alegria em meio à adversidade. E nesses momentos que nós recebemos um maior aprendizado, a bênção de Deus no nosso coração. Homens que o mundo não era digno. Querido, querida, escute, que você seja um homem assim também, uma mulher, que você seja um cristão verdadeiro, abençoado, atribulado, mas abençoado, atribulado, mas feliz, quem sabe atribulado, mas em paz, com alegria no coração, atribulado, mas cheio de amor no coração por Deus. Que você tenha santidade, que você, amado e amada, tenha firmeza. Nós aprendemos que os cristãos estavam passando por várias adversidades. E quais são, hoje, as adversidades e as aflições que vêm contra nós? Podem ser variadas e diversificadas de vários modos. Algumas aflições que podem acontecer hoje conosco: dores violentas, distúrbios físicos, aflição interior, doença de longa duração, como foi o caso de Ezequias, de Epafrodito, que quase morreu. Talvez morte daqueles que se achegam, que a gente ama. Pessoas que se achegam a nós, unidas a nós. Um pai carinhoso, um pai delicado, um filho amado, filho fiel, esposo, esposa. E tudo como desígnio de Deus. Deus permite as aflições. E assim como Ele permitiu com o povo dele, para que aquele povo fosse ficando forte. Ficando forte. A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo teve um momento de tristeza em sua vida. Em Marcos 16:38 diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Em Marcos 14 diz também que Jesus sentiu profundamente tomado de pavor. O Senhor Jesus ficou com aquela angústia profunda. Aqui em João 10, ele chora por Jerusalém. Quem sabe você está me ouvindo e está profundamente triste. Talvez de pavor, de angústia, talvez chorando, talvez com uma enfermidade de longa duração, distúrbios físicos, dores violentas, talvez alguém querido da sua casa que morreu, alguém achegado a você, talvez você está aí machucado porque teve perdas materiais, pessoas da sua família que estão longe de Deus e isso te faz sofrer.
talvez um problema no seu coração, talvez você, jovem, um trauma que você carrega. Mas eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, que a sua aflição não se transforma em trevas. Eu quero dizer o seguinte: pode-se estar em aflição sem pecado. Pode-se estar em aflição sem estar em trevas. Trevas é quando, por causa das aflições da vida, a pessoa murmura, afasta-se da companhia de Deus, blasfema, fica irada, tem desânimo, incredulidade e começa a ter inimizade contra o próprio Deus. Sabe? Mas eu quero te dizer o seguinte: nesse dia, olhe para aqueles que foram forasteiros. Nada os destruiu, porque eles estavam pertinhos de Jesus. Porque Deus permite que as aflições venham a nós, os seus filhos. Porque Deus permite e permitiu aquilo tudo acontecer. Por quê? Porque Deus queria, na verdade, Deus queria ensinar a vontade dele. Deus queria mostrar àquele povo que, apesar de tudo aquilo, ele queria como instrumentos nas mãos deles. Porque viria uma igreja futuramente, nós estamos aqui, para que nós olhemos para trás e ver que muitos passaram e tombaram por amor ao Evangelho. Entendeu? Que Deus te abençoe e aprenda isso. A aflição que a gente passa, a tribulação que você está passando, a perseguição que você está enfrentando aí na tua casa, só Deus sabe o que você está enfrentando. Mas eu quero chamar a tua atenção. Continue firme. O Senhor está contigo. É Deus que cuida. É Deus que te fortalece. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu. E nós poderemos vencer se confiarmos nele. Estamos vivendo dias difíceis. Apostasia. Quem sabe você está desviado, desviada. Fizeram promessas para você. Pregaram para você e ensinaram você a palavra errada. Dizendo que crente não adoece, que crente não tem problemas, só vitória, só vitória, só alegria, só alegria, só alegria. E você decepcionou e você agora está tão distante. Esses crentes aqui foram esfoliados, foram queimados. Eles eram amarrados em caudas de animais selvagens. E eles eram soltos nas florestas. Eles eram decapitados, queimados nas fogueiras. Eles eram enforcados, degolados. O evangelho que nós temos ouvido, seguido hoje, algumas pessoas têm seguido, é um evangelho que não tem cruz. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Volte, querido. Olha, eu quero dizer para você, Deus não precisa de você, mas você precisa dele. Você precisa dele. Para onde? Para quem iremos nós? Para onde você vai sem Jesus? Para onde você irá sem a presença do Senhor? Para onde? Para onde você vai? Volte enquanto é tempo. Volte enquanto é tempo. O Senhor está me usando para falar com você que está desviado. Que está desviada. Volte. O que te impediu? O que te bloqueou? Esses crentes aqui, da carta de Pedro, nada. A perseguição que eles enfrentaram impediu deles continuarem firmes. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor consola os nossos corações. Esta é uma palavra de consolo desses irmãos da diáspora, forasteiros como nós, foram perseguidos, injuriados, queimados
vivos, entregues às feras. Mas eles não desistiram, porque o que foi colocado neles, nada pôde tirar. Eu oro agora por esta irmã, por esse irmão que me ouve, por esse rapaz que tem fugido do Senhor, por essa moça que está distante do Senhor, por essa mulher que outrora foi usada na tua casa, por este homem que já foi usado na tua casa para pregar a palavra, e quantos que levaram para o Senhor, mas caíram, desanimaram, estão bloqueados. Eu oro agora em nome de Jesus. Quebre, Senhor, todo esse bloqueio. Tire, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você que tem nos seguido aí através do YouTube, aí no www.crertambempensar.com.br. Eu pastorei a igreja presbiteriana aqui em Montes Claros, no bairro Jardim Palmeiras. Você que mora aqui em Montes Claros, eu quero te fazer um convite. Nós temos nossos cultos. Terça-feira, grupos de comunhão, temos um na igreja. Quinta-feira temos estudo bíblico, no salão onde funciona a recreação do Colégio Cristão, pela rua Porto Alegre. A igreja é na rua Natal, mas nos fundos temos lá o restante, né? Onde funciona o Colégio Cristão. Nós temos trabalho da mocidade sábado, domingo de manhã, escola bíblica dominical às 9 da manhã e termina às 10h30 em ponto. E domingo à noite, culto de celebração ao Senhor. Venha nos fazer uma visita. A igreja presbiteriana fica na rua Natal, número 901, aqui bem perto do batalhão, bem aqui nesse posto aqui chamado Mineirão atrás. Estamos aqui, você que mora em Montes Claros, você que me assiste, você que me ouve em outra cidade, aí em algum lugar do Brasil ou fora, que Deus abençoe você, que tem nos acompanhado e tem aí mandado através do site do seminário, do colégio e também no e-mail, falando sobre a sua vida e fazendo perguntas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.